bem, eu queria agora trazer uma palavra, porque essa palavra, ela é conectada com a realidade atual que a gente está vivendo, aonde nós precisamos aprender a discernir exatamente o momento, esse momento que a gente está vivendo. A grande dificuldade da maior parte das pessoas hoje é justamente entender o que está acontecendo. E como nós vamos entender? Eu não vou aqui falar para você o que está acontecendo, porque você está vivendo isso, certo? Eu não vou falar aqui para você sobre pandemia, porque você está vivendo a pandemia. Eu não vou falar para você aqui sobre luta, sobre dificuldade, porque você sabe muito bem o que está acontecendo nos dias atuais. Entretanto, como nós podemos discernir isso? Isso é que é a questão. Entender esse tempo atual sob uma ótica bíblica e sob um entendimento real da palavra, do significado de tudo isso para as nossas vidas, e dessa forma poder formatar um comportamento, formatar uma postura, cuja postura seja exatamente a postura que nós precisamos desenvolver e atribuir em nosso dia a dia para passarmos de uma maneira vitoriosa, né? Então, a Bíblia fala assim, em 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ok. Então, amados, como nós lemos nesse texto agora do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, um texto extremamente espiritual, um texto extremamente profundo e um texto extremamente revelador acerca da nossa capacidade de relacionamento com Deus e de entendimento para a vontade de Deus em nossas vidas. Deus, Ele quer que nós entendamos Ele. Deus, Ele não quer ficar obscuro, oculto ao homem. Ele quer se revelar ao homem. Evidentemente que você não tem como ver Deus face a face, porque não existe na Bíblia quem tenha visto Deus face a face e ficado de pé. Não existe na Bíblia isso. E ficado vivo. Não existe. A Bíblia diz que não é possível isso. Então Deus se revelou inicialmente para os profetas e depois se revelou por meio de Cristo. João capítulo 1, versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus o revelou. Então a Bíblia fala que Jesus é a revelação do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Mas Jesus, ele partiu, ele passou 33 anos e alguns meses aqui no nosso meio, realizou o seu ministério, realizou a sua obra salvífica, que foi, ele veio aqui com a missão de resgatar o homem através da morte e ressurreição na cruz do Calvário, e depois enviou o Espírito Santo. Quando ele envia o Espírito Santo, ali, através do Espírito Santo, nós passamos a ter Deus em nós. Deus em nós. Então surge na Bíblia, sobretudo nessa passagem, vou falar sobre duas figuras humanas ou duas condições humanas que surgem na Bíblia a partir dessa passagem. Que a Bíblia diz assim, ó, o homem natural, versículo 14, nós lemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural se trata daquele homem que não conhece a Deus, daquele homem que não conhece a Jesus, daquele homem que não tem relacionamento com Jesus, daquele homem que não tem acesso a Jesus, daquele homem que não recebeu Jesus. Esse homem não consegue compreender a Deus. Esse homem não consegue compreender as coisas de Deus. Então, o que acontece? Quando algo dessa magnitude que nós estamos vivendo acontece, há uma sensação de desespero,
há uma sensação de desesperança, há uma sensação de que algo esquisito está acontecendo e as pessoas começam a entrar em desespero. Nós percebemos isso, o medo na fronte das pessoas e os instrumentos que o maligno utiliza para poder manipular as pessoas são então ativados de uma forma extremamente poderosa. Mas não vou entrar aqui nesse detalhe porque não é isso que eu quero ministrar para você nessa noite. Nessa noite eu quero que você entenda o seguinte, que esse é o momento em que você mais precisa de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Esse é o momento onde você precisa de fato buscar, ouvir e conectar-se com Deus através do Espírito Santo para que você possa ter a revelação do comportamento, do consolo, da força, da energia e da capacidade necessária para passar por esse tempo, para passar por esse momento, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Deus não está de forma nenhuma alheio a nada do que está acontecendo. Nós estamos tendo algumas instabilidades no YouTube, mas não é nossa, é do próprio YouTube, infelizmente, né? E eu espero que você compreenda isso. Estamos procurando fazer tudo da melhor maneira, mas não estamos conseguindo. Por favor, Isaac, coloque aí no chat que a instabilidade é no YouTube. Mas o áudio tá bom, tá dando para ouvir normal. Ok. Então, amados, o que é que a gente percebe? O que é que a gente nota? Certo? Que o homem natural, ele então não tem a capacidade de discernir isso. Porém, amados, o homem espiritual, sim. A Bíblia fala que o versículo 15, que o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, o homem espiritual tem capacidade, consegue discernir o que está acontecendo. O homem espiritual, ele consegue entender o que está vigorando, o que está no plano de Deus, dentro do projeto de Deus. A questão toda, irmãos, é que para ser espiritual, você precisa ter Jesus. Para ser caracterizado aqui como o apóstolo Paulo fala de homem espiritual, você precisa ter Jesus e ter comunhão com o Espírito Santo. Ter uma vida focada no Espírito Santo. Ter uma vida conectada com o Espírito Santo. Porque veja bem, capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que existe uma categoria de filhos de Deus, de pessoas que têm Jesus, que têm o Espírito Santo, mas que são carnais. Que são pessoas que elas não vivem conforme a direção do Espírito Santo, mas vivem conforme a direção da sua carne. A Bíblia fala que Paulo precisava criar esses crentes como crianças, sem dar carne, só dando leitinho. E às vezes, amados, o significado disso é muito mais profundo do que o que você possa imaginar. Quando o apóstolo Paulo fala em carne e leite, ele está falando de palavra. O alimento do crente é a palavra. O alimento do cristão é a palavra. Às vezes você vai pregar uma palavra sobre a escatologia, você vai pregar uma palavra sobre, vamos dizer assim, sobre os dons espirituais, né? Você vai pregar uma palavra sobre o amor, sobre o perdão. Isso não é compreendido. Você vai falar sobre esses tempos, sobre ter tranquilidade, ter paz nas tribulações. Muita gente não compreende. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas estão vivendo ainda um momento de carnalidade, infantilidade na fé, criancice na fé. Estão ainda no processo de crescimento, não compreendendo o tamanho, o poder, a grandiosidade do próprio Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos ter plena confiança nisso.
Nós precisamos ter plena fé que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Deus jamais vai deixar que algo saia do seu controle. Manipulação é diferente de controle. Deus, ele controla, mas não manipula. Por quê? Porque ele deu a capacidade ao homem de fazer escolhas. Ele deu ao homem a capacidade de discernir o que é melhor e o que não é para ele. É aí que vem a grande diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. Porque o homem carnal, na hora de discernir, ele vai buscar a direção de Deus, vai buscar conhecer, perscrutar, como diz a Bíblia, o mais profundo de Deus. Enquanto que o homem carnal, ele vai ficar olhando para os fatos e para as circunstâncias. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos viver, olha só, nós não devemos viver pelo que vemos, mas devemos viver pela fé. Nós não devemos viver, queridos, amados irmãos, pelas coisas que estão diante dos nossos olhos. Elas são não o verdadeiro propósito final da vontade do Senhor. Não, muito pelo contrário. Elas são as estratégias que Deus usa, as circunstâncias, para cumprir a vontade dele. As estratégias que Deus usa para cumprir a vontade dele. Deus utiliza as estratégias para cumprir a vontade dele, para revelar os propósitos dele nas circunstâncias. Nas circunstâncias. Por exemplo, quando Deus queria revelar, olha só, uma lição importante, uma coisa muito forte que vai ser dita aqui agora. Deus, quando permitiu que Jó fosse atingido daquela forma, ele tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era se revelar para Jó, como Deus, como a gente vê lá no final do livro. Jó 42, versículo 2, quando Jó diz que conhecia Deus e ouviu falar, mas agora os olhos dele o contemplam, e eu sei que tudo pode e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Mas o segundo objetivo era revelar, preste atenção nisso aqui, irmãos, revelar para Jó o tamanho da força dele e revelar para Satanás o tamanho da pequenez dele. O tamanho da pequenez dele. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós atribuímos uma condição para Satanás que não lhe é verdadeira. Satanás é um ser julgado e condenado. Ele tem poder. Ele tem capacidades sobrenaturais, mas ele não tem mais poder nenhum sobre você. Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, ele venceu Satanás. Ele venceu de forma definitiva os grilhões do inferno. Qual é a principal consequência da ação do diabo na vida do homem? Chama-se morte. Por quê? Porque por meio da tentação o homem pecou. E por meio do pecado a morte chegou. A morte chegou. Hoje nós temos a possibilidade de ter a vitória sobre a morte através de Jesus Cristo. Jesus nos deu essa vitória. Mas isso só pode ser compreendido de uma forma espiritual, não por aquilo que você vê. Sabe por quê, queridos? Porque continuamos fisicamente tendo dias contados aqui na Terra. Mas nós precisamos lembrar que existe uma promessa de ressurreição. Existe uma promessa de arrebatamento, existe uma promessa de eternidade. Essas promessas, elas só podem ser compreendidas por meio do Espírito Santo, que revela em nós quem é Deus e os propósitos de Deus e a vontade de Deus. Queridos, a maior luta de todo homem é uma só. A maior luta do homem, a maior luta do ser humano é que a nossa mente precisa estar conectada com Deus. O homem precisa entender isso. Que a grande luta dele é na mente.
são nos seus pensamentos. São seus pensamentos que são o alvo maior da batalha espiritual movida por Satanás contra as nossas vidas. Satanás atua diretamente de fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque ele não habita no crente. Quem habita no crente é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem habita em nós. Satanás não habita em nós. Satanás, ele não tem poder contra as nossas vidas. Satanás não tem capacidade de nos atingir. A sua luta contra nós é inglória. Ele já é um derrotado. Porém, ele vai ficar tentando nos convencer do contrário por meio das situações externas, das situações circunstanciais, por meio das coisas que acontecem fora de nós, por meio dos problemas e das lutas que acontecem ao nosso derredor. É assim que Satanás atua. E ele fica tentando nos convencer por meio do quê? Das dificuldades da carne, nas lutas carnais. Então, quando você percebe que algo é para te tirar da sua condição espiritual, e sim para que você possa entrar na carnalidade, e isso lá o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 22, quando ele fala da luta da carne contra o espírito, para que não façamos aquilo que queremos. Mas ele começa a falar sobre as obras da carne, depois ele fala sobre o fruto do Espírito. Há ali um entendimento completo, real, verdadeiro, profundo e definitivo de que Deus quer que nós monitoremos os nossos pensamentos, monitoremos as nossas ações, o nosso comportamento baseado no que o Espírito Santo fala. Mas Satanás, ele quer controlar o nosso comportamento, controlar as nossas ações e nos levar a situações de derrota, situações de desespero, situações de frustração, situações de angústia, de sofrimento baseado em sabe o quê? Na carne. E aí é que vem as tentações, aí é que vem os problemas, aí é que vem as lutas, é aí que vem as escassez, aí é que vem todas as afrontas, as perseguições. Essas coisas vêm justamente para nos fazer entrar na carne e não no espírito. O Senhor não quer que nós andemos nesse tipo de situação. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo está explicando a condição ou uma condição não pré, mas uma condição mais carnal do homem. Isaac, por que você não abre ali o widget para ver o que é que diz? Não diz nada, só está dizendo isso. Ok, então vamos continuar. Então, amados, aqui em Romanos capítulo 7, a Bíblia diz assim, ó, que o pecado toma ocasião pelo mandamento e opera em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E em algum tempo eu vivia sem lei, mas vim no mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento era para a vida, eu achei-me que era para a morte, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo algum. Mas um pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas nós somos carnais, vendidos sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ou seja, o texto está ensinando uma coisa muito forte. O texto está ensinando, amados, que o pecado, que ele foi a arma que Satanás seduziu aos homens, né, por meio da desobediência. A Bíblia fala que isso daí, ele que nos leva à carnalidade. Porque somos carnais, então pecamos.
Porque a palavra de Deus, ela é espiritual. E a palavra de Deus, ela é ministrada em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Muita gente, às vezes, se conecta ou quer se conectar somente com o Novo Testamento e ouvir somente o Novo Testamento, achando que o Antigo Testamento não tem valia porque o Antigo Testamento é lei. Mas eu quero te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo só conhecia o Antigo Testamento. Porque só existia o Antigo Testamento. Ele estava escrevendo o Novo Testamento. Então ele estava ensinando a gente a saber analisar o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento tem a palavra, a lei, mas a lei ela é santa. A palavra ela é santa. Toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo que toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a palavra, todas as escrituras são inspiradas por Deus. E elas servem para ensinar, para corrigir, para tudo isso. Agora, como é que o homem espiritual age? O homem carnal, ele age por aquilo que ele vê. O homem carnal, ele age pelas tentações que são colocadas diante dele, pelos fatos que estão diante dos olhos dele. Ele age por aquilo que ele está vendo, pelo movimento do mundo, pelas afrontas, pelas perseguições. Ele age, ou melhor, ele não age, ele reage a isso. O homem espiritual é diferente, irmãos. O homem espiritual ele tem consciência de que o Espírito Santo está nele. Então, se o Espírito Santo está nele, o Espírito Santo fala através dele e fala com ele. Mas fala com ele de que maneira? Diante da palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela a vontade de Deus. É a palavra de Deus que revela o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que revela a vontade do Senhor. O Espírito Santo produz em nossas vidas o entendimento da vontade de Deus. Então o homem espiritual, ele começa a discernir as coisas que estão fora dele por meio da palavra. Então a palavra vai te ensinar, vai te revelar quem é Deus e qual a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala com clareza em Romanos 12 que para conhecer a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, para experimentar a vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. E para renovar a mente, renovação não significa fazer algo, como é que eu digo assim, reformar. Renovar não é reformar. Veja só, renovar. Tem duas palavras que formam essa terceira palavra. Tem o sufixo ou o prefixo, perdão, não o sufixo, mas o prefixo re e o prefixo novo, novar, renovar. Então, o prefixo re significa fazer de novo, né? Então, toda vez que você reprova alguém, por exemplo, é porque você vai provar ele de novo. É por isso que o reprovado está sempre na prova. Aquele que está aprovado passa pela prova. Quando você vai renovar a sua carteira, significa que você vai fazer com que sua carteira seja válida de novo. Não é isso mesmo? Quando você perde a data da renovação, acontece isso. Qual é o significado disso? O que que você depreende a partir disso? O que é que você compreende a partir disso? Certo? É que quando se fala em renovar a sua mente, significa que você está falando em validar de novo a sua mente. Fazer ela válida de novo. Por quê? Porque antes de estarmos antes do homem, quando ele foi criado, a sua mente era uma mente válida. Mas com o pecado, a mente se tornou inválida, infrutífera. Por quê? A mente estava povoada da carnalidade, do pecado, daquilo que não prestava. A renovação da mente se dá por meio da palavra de Deus. Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você vai revalidar a sua mente, fazendo ela como se fosse inicial. E aí, inicialmente, o homem só conhecia uma palavra. Irmãos, essa história de Adão e Eva, história com H, perdão, essa situação de Adão e Eva, ela é muito profunda, muito mais profunda do que você pode imaginar. Às vezes as pessoas não compreendem a profundidade dessa passagem. Mas olha, quando Eva foi fustigada, visitada pela serpente, que a serpente fez a oferta para Eva,
para conhecer o bem e o mal, porque foi essa a oferta que a serpente fez para Eva, certo? Eva só tinha um conhecimento ao lado de Adão. E esse conhecimento, sabe qual era? O conhecimento de Deus. Ninguém tinha falado com eles além de Deus. Somente Deus tinha falado com Adão e com Eva. Na verdade, só com Adão. Nem com Eva tinha falado. Ninguém. Então, tudo que Adão conhecia era a palavra de Deus. A palavra, a voz de Deus. Adão não conhecia o bem e o mal. Adão não conhecia nada disso. O conhecimento do bem e do mal veio depois, quando Eva comeu do fruto e o chamou. E aquilo dali trouxe toda a desgraça que a humanidade vive hoje. Agora compreenda uma coisa, quando Paulo fala para renovar a mente, revalidar a mente, renovar, tornar ela válida, tornar ela nova de novo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, remove o conhecimento do bem e do mal e insere o conhecimento de Deus. E você só pode fazer isso através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso, mais ninguém. Você não vai mais dar valia à voz do conhecimento do bem e do mal, e sim a voz de Deus, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo continua, se nós voltarmos para 1 Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ver uma revelação muito poderosa. Que essa palavra às vezes é mal utilizada, mas ela é muito linda também, por isso que é tão mal utilizada. Está no versículo 10. Não, perdão, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. O que é que Deus está nos ensinando? O que é que Deus está nos dizendo aqui? Que Deus ele já tem um plano perfeito para a gente, como ele tinha para Adão. Quando Deus criou Adão, ele criou com um plano perfeito. Diz assim, Adão, você vai comandar tudo aí. Você vai reinar sobre a terra. Você vai reinar sobre as aves dos céus. Você vai reinar sobre os peixes do mar. Você vai reinar sobre as aves dos céus. Você vai comandar tudo. Tudo, toda a terra aqui eu estou te dando. É um presente meu para ti. E tá vendo esse bosque aqui? Esse lindo bosque, esse lindo jardim? Ó, você tem jaca, maçã, você tem uva, você tem abacaxi, você tem jaca, você tem morango, você tem mirtilo, digo uma fruta legal aí, pera, né? Frutas maravilhosas, né? Melancia, gostoso. Já pensou? Que já me deu até água na boca. Tudo isso aí você tem. Você pode comer dele livre, chupar laranja, chupar limão, chupar lima, chupar tangerina, bergamota e assim por diante. Pode todas. A única que você não pode é aquela dali. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, você vai morrer. E Adão sabia disso. Adão tinha consciência disso. A palavra de Deus falava para ele. A palavra de Deus fala para a gente sobre o pecado. A palavra de Deus fala para a gente sobre as tribulações. A palavra de Deus fala para a gente sobre as pestes. A palavra de Deus fala sobre as perseguições. A palavra de Deus fala para a gente sobre o Satanás. A palavra de Deus fala sobre salvação, fala sobre céu, fala sobre inferno, fala sobre tudo isso, irmãos. A palavra de Deus fala. E por que a gente às vezes fica tão distante sem ouvir? Porque tem o mesmo erro de Adão e Eva, fica dando ouvido à serpente. Mas a gente não pode dar ouvido à serpente. Nós precisamos renovar a mente pela palavra. Pela palavra. Por quê? Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, Deus tem preparado pra gente. Agora, e quem é que vai revelar isso pra gente? Você sabe que eu tinha uma... Eu achava que essa palavra ela representava mistério, né? Porque a gente tem aquela ideia do mistério, que Deus é mistério, Deus tem mistério. O mistério de Deus ele se revela, sabe como? Veja o versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus revela pelo Espírito dele, por isso que esse tempo é tempo da gente estar conectado com o Espírito Santo. Esse tempo é tempo da gente estar buscando o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando o Senhor, fazendo bem a vontade de Deus. Eu decidi, irmãos, desde o final do ano passado, eu tenho um negócio online, vocês sabem disso, eu tenho um negócio digital,
E eu tenho uma empresa, essa empresa já vendeu muitos produtos, trabalha com produtos, com suplementos, vende muito, mas no final do ano passado para cá eu decidi, não, se o Senhor me deu essa capacidade, essa habilidade, eu vou dedicar a Ti, Senhor. E todos os dias tenho feito orações, tenho ministrado palavras. Hoje eu recebi, a semana passada eu recebi um prêmio do YouTube com 10 mil visualizações, não é nada, mas já é o primeiro prêmio. Certo? Já vou receber, hoje eu já recebi mais uma notificação de que eu já subi 200 vídeos, tem 200 vídeos meus no YouTube hoje lá, que eu já coloquei, todos eles sobre a palavra de Deus. Todos eles sobre estou ensinando gratuitamente a palavra de Deus na internet. Sabe por quê, irmãos? Porque eu decidi usar todos os recursos que o Senhor me deu para o louvor da glória dele. Deus revelou isso para mim por meio do Espírito Santo, como está revelando para você hoje. A palavra, quando fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, não são todas as outras não, todo mundo fala todas as outras, mas não está isso não lá na Bíblia. Na Bíblia fala, essas coisas, que é o que há de comer e o que há de vestir. Pega lá o texto e lê. Você vai perceber isso, que Deus ele quer usar o que Ele nos deu para a glória dEle, para que o nome dEle seja revelado. Por quê? Porque quando Ele deu para Adão a capacidade de administrar todo o planeta Terra, era para que ele fosse revelado. Para que ele fosse revelado. Você só consegue entender isso, sabe como? Através da palavra de Deus. Você só consegue entender isso, sabe como? Discernindo pelo Espírito Santo. Eu vejo tanta gente querendo buscar dons, buscar talentos, buscar uma série de coisas que são válidos. É importante que você queira isso. Mas muitas vezes o seu dom está em sua mão, está na capacidade sua de fazer alguma coisa que pode ser poderosa para Deus. Algo que você pode até considerar banal, você sabe por quê? Aquilo que a gente sabe fazer bem, a gente considera banal. A gente acha que todo mundo sabe. Mas não é assim. Existem coisas que Deus deu para você que só você sabe fazer e isso pode glorificar a Ele. Basta que você creia dessa forma. Que Ele está, através da tua vida, sendo glorificado naquilo que Ele te deu para você fazer e você deve fazer. Portanto, toma nas tuas mãos aquilo que Deus te deu. E por fim, para a gente terminar essa palavra hoje, eu vou ler o último versículo da passagem inicial que eu li. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Primeiro ele faz um questionamento. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele diz assim, quem é que conhece a mente de Deus para que possa instruí-lo? Ou seja, dá instruções para Deus. Que pergunta, né? Ninguém, né? Mas você também pode interpretar de outra maneira. É assim, porque quem conheceu a mente do Senhor, a mente do Senhor, para que a mente do Senhor possa instruí-lo. O sujeito, mente do Senhor, pode estar oculto aqui. E eu interpreto melhor assim. Por quê? Por onde, pastor? Pela resposta. Mas nós temos a mente de Cristo. Ele diz assim, mas quem conheceu a mente do Senhor para que a mente do Senhor possa instruí-lo? O Espírito Santo que habita em nós conhece a mente do Senhor. Não é isso que nós lemos no versículo 10? O Espírito Santo revelou-nos todas as coisas, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E aí ele está dizendo, olha, nós temos a mente de Cristo. Então, quem pode nos instruir? O Espírito Santo. Porque ele perscrutou e nós temos a mente de Cristo, como Cristo foi instruído pelo Espírito Santo quando esteve aqui na Terra. Várias passagens nós vemos que Cristo foi movido pelo Espírito. Foi movido pelo Espírito. Então, o ser guiado pelo Espírito Santo é uma conexão, ou é uma realidade
para cada um de nós que já recebeu o Espírito Santo e que hoje teve uma mente renovada, e essa mente renovada, ela foi trazida para a validação inicial, para o inicial como era Adão. Por isso Cristo, que é o segundo Adão, que tem a mente como era inicialmente a mente do homem, a mente original do homem, nós passamos a ter essa mente. E essa mente, ela sim é instruída pelo Espírito Santo. E se somos instruídos pelo Espírito Santo, queridos, se recebemos essa instrução do Espírito Santo, nós seremos capazes de discernir esse momento atual. Seremos capazes de entender esse momento atual. Seremos capazes de viver esse momento atual de uma maneira vitoriosa, de uma maneira diferenciada. Mesmo olhando para um lado e para o outro e vendo pessoas, infelizmente, morrendo, né? Infelizmente, sendo infectadas. Mesmo vendo as nossas igrejas, como hoje estamos aqui pregando fora da igreja, ou melhor, fora do prédio da igreja, mesmo sabendo que amanhã muitas pessoas não vão poder ir para os seus trabalhos, para os seus locais de trabalho, os shoppings fechados, os restaurantes fechados. Na verdade, mas discernir isso como? Compreendendo pela mente do Senhor que isso faz parte de um projeto de Deus e que nesse projeto de Deus, nesse projeto divino, ele será glorificado. Agora, preste atenção, que essa aqui é a parte final. É a última passagem que eu vou ler. O Espírito Santo vai falar com você agora, para que a sua mente seja cheia do que ele diz que você tem que encher. Abramos Filipenses capítulo 4, versículo 9. A mente tem 3 funções, irmãos. A mente do homem tem 3 funções. A primeira função é sentir. A segunda função é querer. E a terceira função é pensar. O pensar produz o sentir e produz o querer. Portanto, tudo nasce no pensamento. Da forma como você pensa, esse pensamento vai, no momento em que você pensa, ele gerar uma emoção. E uma emoção vai gerar um desejo, uma vontade. É por isso que as propagandas ativam o seu pensamento com coisas para que você possa ver e de fora para dentro controlar o seu pensamento. Então ele mostra o hambúrguer faz você pensar no hambúrguer, que faz você sentir a emoção do comer o hambúrguer, que faz você desejar o hambúrguer. Então o processo é esse. Aí a Bíblia nos ensina no que nós devemos pensar. A Bíblia diz assim, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, ó, preste atenção nisso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Portanto, aqui está a fórmula que o Espírito Santo nos dá para ser vitoriosos. Trabalhe seu pensamento, você tem a mente de Cristo. Na mente de Cristo você só pensa essas coisas. Então não olhe para o mundo, não veja para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e seja guiado por elas. Não, seja guiado pela palavra. A palavra diz que você deve pensar no que é verdadeiro. A palavra diz que você deve pensar no que é honesto. A palavra diz que você deve pensar no que há louvor. A palavra diz que você tem que pensar no que é amável, no que é puro, no que tem boa fama, no que há virtude e se há louvor. É nisso que a sua mente deve se encher. Sabe por quê? Porque a mente de Cristo só tinha isso. A mente de Cristo só tinha essas coisas. E nós estamos renovando a nossa mente para na nossa mente só ter essas coisas. Na nossa mente ser cheio dessas coisas. Ser cheio de amor, ser cheio de paz, ser cheio de honestidade, ser cheio da justiça, ser cheio de boas famas, cheio de virtudes, ser cheio de louvor a Deus. Nossa mente precisa ter isso.
A sua mente precisa ter isso, a minha mente precisa ter isso. Não pode ter outras coisas, porque são essas coisas que vão nos livrar de uma depressão, de uma ansiedade, de um problema maior. São essas coisas que vão nos livrar das dificuldades e passar a viver uma vida vitoriosa conforme a palavra de Deus nos promete.